São muitos os aparelhos fotopolimerizadores disponíveis no mercado odontológico. Eles são essenciais para a maior parte dos procedimentos em dentística. Mas fica a pergunta, será que todos eles são iguais e atendem a todas as nossas necessidades clínicas? Bem-vindos ao canal do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística. Hoje estreamos nosso primeiro vídeo de conteúdo cujo principal intuito é responder de forma simples e embasada cientificamente a diversas dúvidas bastante comuns, algumas das quais foram evidenciadas em um post lá em nosso Instagram na semana retrasada, que aliás, se você ainda não segue, nos procure no @ que vai aparecer aqui embaixo ou então direto no link em nossa descrição aqui desse vídeo. Seu apoio nos ajuda muito a estar sempre em busca de melhorias e novidades, auxiliando clínicos e professores do país inteiro a exercer uma dentística de qualidade através do conhecimento. E para responder a dúvida do tema de hoje, nós convidamos o queridíssimo professor Fábio Pinheiro, que preparou uma pequena aula para explicar melhor um pouco do mundo desses fotopolimerizadores e da sua importância nos bons resultados da prática clínica. Segue o vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Pinheiro, sou professor de dentística, de materiais dentários e de fotografia odontológica. E estou aqui para falar com vocês do GBPD sobre falar um pouquinho aqui de fotoativação, beleza? Então, vamos aqui para a aula. Falando aqui de fotoativação, começo com uma pergunta. Fotopolimerizador é tudo igual? Bom, a gente vê aí no mercado uma variedade até de preços bem interessante, né? Variando às vezes de 200, 300 reais até 5 mil reais, dependendo da marca. Então deve ter uma diferença entre eles, né? Então vamos tentar destrinchar um pouquinho disso aí. Bom, antigamente a gente tinha até a luz halógena, né? Algumas pessoas talvez ainda usem, mas é mais comum que a gente vê hoje em dia é o LED. O que a gente tem de interessante nessas diferenças aí? A gente vai começar um pouquinho. A gente também pode observar que tem alguns aparelhos que têm fio e outros são sem fio. E por fim, tem essa novidade, já está no mercado há um certo tempo, mas para muita gente ainda é novidade, que é o Polywave. Vamos falar disso também, tá? Primeiro vamos entender a importância de uma boa fotopolimerização, de uma boa fotoativação. Eu pego essa frase aqui do Reis Laguerce, do livro dele de materiais dentários diretos, eles falam o seguinte: as resinas compostas necessitam de uma ativação por uma fonte de luz com comprimento de onda específico e intensidade luminosa suficiente para que se obtenha uma polimerização efetiva. Vou até destacar aqui alguns termos. Polimerização efetiva. Claro, é isso que a gente deseja numa resina composta, com cimento resinoso, no nosso sistema adesivo. Por quê? Uma polimerização efetiva vai garantir para a gente melhores propriedades mecânicas, melhor estabilidade de cor, menor lixiviação de monômeros não reagidos, ou seja, melhor biocompatibilidade, ou seja, só características positivas. Então a gente busca essa polimerização efetiva. Para isso, a gente precisa de uma intensidade luminosa, ou seja, de uma luz bem forte. Mas não adianta ser qualquer luz, precisa também de um comprimento de onda específico. Bom, intensidade luminosa é fácil de entender. A gente pode ter uma luz mais forte ou uma luz mais fraca. O que a gente precisa é de uma alta intensidade luminosa, tá? Como é que a gente vai saber qual é a intensidade luminosa do nosso aparelho? A gente não deve fazer essa observação visual, né? A gente não deve olhar direto para a luz do foto, a gente sempre aprendeu isso na faculdade. Então, para isso existe um aparelho chamado radiômetro, que faz a medição da radiação eletromagnética, que é a luz, e a gente vai conseguir entender se esse aparelho tem uma alta radiação, uma alta intensidade, uma alta potência ou uma baixa intensidade. Alguns aparelhos já possuem até um radiômetro na própria base deles, o que é bem interessante para fazer esse acompanhamento constante. E qual que é a potência desejada? O que a gente espera de uma potência? Bom, vai depender do que as resinas compostas precisam, né? E vai depender para ter uma boa polimerização de uma energia disponível para essas resinas. Essa energia vai ser em relação à intensidade de luz multiplicado pelo tempo que você vai aplicar essa intensidade de luz. Então, se você pega um aparelho com uma intensidade hoje em dia já até considerada baixa, de 400 microwatts por centímetro quadrado, você vai precisar de pelo menos 40 segundos para atingir uma energia de 16 joules, que é o comum para uma resina composta, um material restaurador direto, precisa para ter uma polimerização efetiva.
Já se você possui um aparelho com uma intensidade mais alta, tipo 800 microwatts por centímetro quadrado, e aí você pode apenas com 20 segundos conseguir essa mesma energia. Já se for o dobro, então ainda mais rápido. Acaba não sendo tão desejado você fazer uma polimerização tão rapidinha, de 10 segundos. Melhor você fazer pelo menos aí 20, 40 segundos. No final das contas, não é tanto tempo assim que você vai ter que esperar a foto ativando mais. Você vai ter um pouco mais de segurança, sabendo que você garantiu, cedeu ali uma alta energia para a sua resina composta ter uma polimerização efetiva. Lembrando também que você vai reparar na bula das resinas compostas que eles sempre recomendam que o seu tempo de fotoativação não é simplesmente 40 segundos, é pelo menos 40 segundos, no mínimo 40 segundos, para justamente garantir uma alta energia e uma boa polimerização. Perfeito? Agora, e essa dúvida entre luz halógena ou LED? Qual que é mais interessante utilizar? A luz halógena ela é mais antiga, o LED já é uma novidade. Quer dizer, já não é tão novo assim, né? Mas comparado com a luz halógena, sim, é bem mais recente. A luz halógena, ela tem um defeito porque apenas 0,5% da energia produzida por ela é utilizada para a polimerização das resinas compostas. Ou seja, é uma luz que produz muito calor. E você precisa de um filtro de calor, você precisa de filtros específicos, o que vai consumindo, vai gastando um pouco, não rende tanto a energia produzida. E os aparelhos de luz halógena, eles geralmente são ligados na tomada, o que significa que você vai ter um maior gasto de energia no seu consultório. Então acaba não sendo tão eficiente. As luzes de LED já conseguem ter uma energia, uma potência mais alta, gastando menos energia elétrica e também produzindo menos calor, o que é interessante. Teoricamente, o calor poderia até ser interessante para melhorar a polimerização da resina, teoricamente. Porém, a gente sabe que clinicamente um calor muito próximo à polpa do dente pode ser prejudicial à saúde do dente. Então, por isso a gente evita esse aumento de temperatura, ou se for utilizado, tem que ser muito bem controlado para que você não tenha um prejuízo pulpar. E essa dúvida, a gente consegue também encontrar alguns aparelhos que têm fio e outros sem fio. Na verdade, eu acho até uma discussão muito pessoal. Você pode utilizar um aparelho de fio, você tem a vantagem que a corrente elétrica ela é mais constante, ou seja, você sempre mantém uma boa intensidade, uma boa potência desse aparelho. Já os aparelhos sem fio, de acordo com a bateria, se você não tiver uma bateria de qualidade, ele pode variar, somente quando a bateria já está acabando, tá? Mas se você estiver usando um aparelho de qualidade, sempre na base, sempre recarregando essa bateria, você vai ter uma boa corrente elétrica, você vai ter uma boa potência constante e também a mobilidade que a ausência do fio vai proporcionar. Perfeito? Bom, e a gente agora encontra também no mercado esses aparelhos diferentes, né? Ou com uma luz única de LED azul ou o que a gente chama de polywave, que além das luzes azuis, você também possui uma luz violeta. Por que isso existe? Bom, vamos entender. Começa muito aqui. A canforoquinona é um componente químico que é um fotoiniciador presente nas resinas compostas, tanto na resina composta, quanto nos adesivos, quanto também nos cimentos resinosos. O problema da canforoquinona, na verdade, são até dois. Ela é de uma cor muito amarelada. E o segundo, ela precisa de um coiniciador, que é a amina terciária. Essa cor muito amarelada, ela é considerada um pouco impeditiva na hora de fabricar materiais restauradores resinosos ou cimentos resinosos com uma cor mais branca. A gente vê que hoje em dia muita gente já faz o clareamento dental ou quer fazer uma faceta com uma cimentação com uma cor branquinha para deixar o dente mais claro, então fica difícil com essa canforoquinona tão amarelada. Porém, eu vou mostrar aqui alguns estudos, talvez isso não seja tão problemático. O problemático está realmente na amina terciária, porque a amina terciária, ao longo do tempo, ela pode sofrer uma degradação, o que vai alterar a estabilidade de cor da sua resina ou do seu cimento resinoso. Então, hoje em dia, os pesquisadores buscam alternativas, outros fotoiniciadores que não a canforoquinona, porque eles não precisam dessa amina terciária e, consequentemente, poderiam ter uma estabilidade de cor melhor do que esse sistema, tá? Então, mostrando aqui uma foto
Foi até publicado no Instagram do professor Luiz Felipe Schneider, e ele mostrou aqui também, repostando, uma foto da canforoquinona bem amarelada do lado esquerdo e do lado direito o TPO, que é um outro fotoiniciador, alternativo à canforoquinona, que não tem essa cor amarelada. Mas por que essa cor amarelada talvez não seja tão problemático assim? Um outro estudo que ele também ajudou, também difundiu pelo Instagram. Só um detalhe. Nossa, Fábio, você está falando, mostrando referência de Instagram? Gente, o Luiz Felipe Schneider é um dos professores que mais pesquisa e publica sobre fotoativação no Brasil. Então ele só usa o Instagram para divulgar alguns artigos e alguns trabalhos dele e a informação, que é sempre interessante. A gente vai lá no artigo, a gente encontra esse gráfico que, mostrando que a canforoquinona, após a fotoativação, essa cor amarelada dela reduz bastante, reduz drasticamente. Uma questão seguinte, que ele até comenta nesse artigo, mas para você conseguir esse resultado, você precisa de uma fotoativação, uma polimerização efetiva, ou seja, um foto com uma alta potência e com um tempo adequado. Porque se você não tem a polimerização efetiva, alguns resquícios de canforoquinona podem se manter amarelados, o que prejudicaria a cor da sua resina. Já o TPO, nesse mesmo estudo que ele mostrou aqui, após a fotoativação, ele ficou mais amarelado. Então, talvez isso não seja tão interessante, mas apesar disso, o TPO ainda tem bons resultados laboratoriais promissores, inclusive, em relação à profundidade de cura, talvez não tão interessante, mas em relação à estabilidade de cor, em relação ao grau de conversão, bem semelhante à canforoquinona, mas aí você tem um pouquinho desses defeitos, mas é algo que ainda está sendo muito estudado, ainda está evoluindo bastante, tá? Mas o que a gente vê é que quando a gente observa o nosso espectro de luz visível, né, que a luz é uma radiação eletromagnética e indo de 400 a 700 nanômetros é o que a gente consegue visualizar, dando um zoom aqui no que é o nosso espectro de luz visível, a gente percebe que a canforoquinona tem um pico de absorção de luz em torno de 470 nanômetros. Por isso a gente usa aquela luz azul que a gente já conhece, tá? Para ativar justamente a canforoquinona. Já o TPO, o pico de absorção dele é em 380 nanômetros, ou seja, é até uma luz invisível, até uma luz ultravioleta. Mas, para a gente ter uma fotoativação do TPO, a gente precisa levar uma luz violeta para que consiga também ter uma boa ativação dessa resina composta que contém o TPO. Perfeito? Então, para isso, você vai precisar de um aparelho que a gente chama de polywave, que ele não vai ter simplesmente um único espectro de luz, não somente o azul, mas além do azul, também vai ter uma luz violeta para fotoativar, para polimerizar essas resinas que contêm o TPO como um agente fotoiniciador, tá? Então, respondendo aquela pergunta inicial, fotopolimerizador é tudo igual? Não, não é tudo igual. E que a gente encontra no mercado hoje em dia de melhor são os fotoativadores de LED com ou sem fio, dependente, aí é a escolha pessoal. Mas a gente tem o de luz única, uma luz azul, ou o polywave, tá? Mais importante, independente se for o polywave ou de uma luz única que você for utilizar, é que você também tenha uma boa potência desses aparelhos, tá? Se você for utilizar uma resina composta ou um cimento resinoso que contenha o TPO, contém um desses novos fotoiniciadores, é interessante que você utilize um polywave, perfeito? Bom, deixo aqui as minhas referências bibliográficas e agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo. Até uma próxima. Bom, pessoal, é isso. Deixem nos comentários suas dúvidas, compartilhem esse vídeo com seus amigos e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. E fiquem atentos, nós do GBPD temos muitas novidades em andamento que temos certeza que vocês vão gostar bastante. Um grande abraço em todos que assistiram até o final e até o próximo vídeo.